Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido Bluecast, aquele podcast semanal que tem a obrigação de tentar trazer conhecimento para vocês dentro de empreendedorismo, tecnologia e marketing digital por meio de histórias maravilhosas, como a história da nossa convidada de hoje. Então, antes de mais nada, o disclaimer inicial de que nós fazemos a nossa gravação no Blue Space. Então, se assim como eu, vocês querem ter essa experiência maravilhosa de conhecer pessoas, e não só conhecer pessoas, construir autoridade, dar autoridade dos convidados com quem vocês vão falar, criar novas conexões, expandir seus negócios, a gente faz tudo para você. Então, se você não sabe como tirar essa ideia do papel, traz pra gente que a gente tira e faz acontecer. Contato com o QR Code na tela e na descrição do vídeo. E vamos ao episódio maravilhoso de hoje, onde entrevistaremos a Sil Sapenha. Por favor, se apresente a nós. Quantos minutinhos eu tenho para meu... O que você quiser. Não tem roteiro, não tem script, é você ser feliz e compartilhar o que o seu coração disser. Maravilhosa. Bom, me chamo Sil Sapenha. Hoje eu sou empresária de e-commerce, comecei empreendendo na área da saúde e hoje, né, eu tenho o meu e-commerce de esquadria, nós temos um e-commerce multinicho também. Sou mãe, sou casada, enfim, e casei muito cedo. Interessante. Casei com 18 anos, mas eu acredito que comparado a outras... né, a outras situações, outras pessoas, para mim foi a melhor escolha que eu fiz. Enfim, tenho 30 anos e hoje estou aqui com a cara lavada para poder falar sobre como que é empreender, né? Como que tudo começou, enfim, se faz... como que são os desafios da nossa vida, né? Como superar de fato esses desafios para que a gente chegue ali aonde a gente merece estar, onde a gente nasceu para estar. E onde a gente almeja estar. Eu sempre falo isso. Isso. A gente tem que ter a ambição de querer chegar em algum lugar. E se a gente não tiver isso, a gente não chega. É isso mesmo. Então, eu quero começar a nossa conversa com o seu passado, que é por aí que eu gosto de começar. De ver uma mulher extremamente estruturada hoje, de ver uma mulher de sucesso. Como tudo começou? Como é que foi a sua infância? Se quando você era criança, você já pensava em ser empresária, em ter o seu negócio, os heróis que você tinha, como tudo deu início? Bom, minha infância, eu fui adotada logo que eu nasci. Então, infelizmente, a minha mãe, ela não se sentia bem segura para ser a minha mãe, né? Para estar nesse papel. Certo. Porque é um papel muito importante. E aí eu fui adotada por uma família que me amou muito. Minha mãe adotiva, ela faleceu quando eu tinha 4 anos. E aí eu fui criada pelo meu pai e pelo meu irmão adotivo. Uhum. Eu não gosto de utilizar muito o termo adotivo, biológico, porque para mim é tudo é minha família. Mas é para vocês conseguirem entender bem a história, né, a divisão. Então, eu não tive contato, né, com os meus irmãos de sangue, enfim. O nosso primeiro contato, de fato, mais profundo foi há 4 meses atrás. 4 meses atrás? 4 meses atrás. Você já tinha 30 anos? Já tinha 30 Uau. anos. Este momento que eu estou vivendo agora é o momento em que meus irmãos me conhecem de verdade, eu conheço eles de verdade, e eu confesso que é melhor do que eu imaginei. Que legal. Mas cresci, então, assim, meu pai e meu irmão, né, foram me criando, foram tentando ser aquilo que eu tava, aquela falta que eu tinha da minha mãe. Quando eu era mais nova, eu não tinha clareza do que eu queria ser. Então, para mim era muito complicado isso. Eu acho que a falta de uma figura materna ou paterna sempre traz, né? Essa nebulosidade do que de fato eu vim ao mundo para fazer. Por que eu tô passando por isso, né? Então, quando eu fui ter uma ideia do que eu gostaria de fazer, foi quando meu pai me disse que ele queria que eu fosse médica. Do nada. Eu era adolescente já, e ele falou, eu quero que você seja médica. E eu falei, bom, eu não gosto de sangue. Um detalhe importante. Nada a ver. Se eu tivesse que abrir ou costurar alguém, eu não sei se eu conseguiria.
Então, eu vou procurar algo que alegre ele, então eu vou pra nutrição. Que tá dentro da área da saúde e vai fazer bem pra galera também. É isso. A nutrição, ela trabalha muito a prevenção, né? Mas trabalha muito o tratamento através da alimentação. Uhum. E pra mim fez muito sentido, só que eu tinha a visão de que aquilo era o que eu tinha nascido pra fazer. Era o meu, fazia parte do meu objetivo de vida, do meu sucesso de vida era ser nutricionista. Uhum. Até que casei. Antes de casar, enfim, trabalhava também com saúde já, ali na Paulista. Uhum. E quando eu casei com 18 anos, comecei a namorar com 16. Uhum. E aí eu falei, bom, esse é o cara, eu vou casar com ele. Uhum. Tanto que quando o Luiz, ele vai assistir esse podcast, ele tá até de prova. Antes da gente começar a namorar, que ele falou, eu quero te beijar e tal, eu falei assim, a gente vai casar. E ele, então, mas a gente vai namorar, você vai me beijar, mas a gente vai namorar e vai beijar só depois de namorar. E eu só vou namorar uma vez. Determinada. Eu não queria eu não queria ter vários relacionamentos, porque pra mim é desgastante. Hoje, por exemplo, enfim, se o meu relacionamento não der certo, eu ia pensar, meu Deus, ter que começar tudo do zero. Então, eu tive que ser incisiva. Uhum. E ele necessitava que eu fosse. Certo. Acho que o homem em si, ter uma mulher que seja incisiva é importante em alguns momentos, né? Pra direcionar melhor. E entra o complemento. E entra o complemento, é isso mesmo. Então, trouxe esse equilíbrio. Graças a Deus deu tudo certo, a gente casou, me formei em nutrição, comecei a cursar, fiz uma pós-graduação em oncologia. Uau. Que, como a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 4 anos, ela faleceu com câncer. Uhum. Então eu falei, bom, quero aprender mais sobre isso para ajudar de fato mais pessoas nessa área. Uhum. Consegui. Cheguei onde eu queria. Consegui trabalhar com oncologia, ajudar vários pacientes com câncer, que para mim isso era incrível. Uhum. Consegui fazer eles saírem de um estado de desnutrição para um estado saudável. Consegui reverter bem ali as células cancerígenas, enfim. Porém, ainda faltava algo. Faltava algo e eu sinto que esse algo que faltava tinha a ver com a minha infância. Uhum. Porque eu ainda não estava bem... A minha infância não estava bem concluída. Uhum. Tinha muitos desfalques ainda com a minha mãe, com a minha família, com a minha raiz. Certo. E depois de terapias, enfim, que é muito importante, fui descobrindo que ser nutricionista não era o meu sonho. Era o sonho do meu pai. Hoje, meu pai, até ano retrasado, quando eu tinha o meu consultório, meu pai falava para todo mundo que eu era médica. Uhum. Médica, nutricionista. E aí foi quando largar a nutrição em si foi muito dolorido, mas foi necessário. Enfim, então esse é um pouquinho da minha infância, adolescência, início ali, né, da minha profissão e cheguei até aqui. O que eu fiz de leitura é que você é uma pessoa muito ligada a propósito. E isso a gente consegue perceber pela forma como você entrega. E é interessante porque eu acredito, e isso a gente vai explorar mais, não só na sua história, mas na parte mais recente da sua vida, que você tem que ter claro esse propósito para se alcançar um objetivo. Uhum. E dá para perceber que, por exemplo, o início da sua carreira voltada para a área de nutrição, por exemplo, veio por talvez essa falta que você teve durante a sua infância, um significado que você dá para perceber que tem conexão com pessoas, e isso eu vou até explorar de uma maneira um pouco diferente mais para frente, que eu fiquei bastante interessado, e pela situação da sua mãe que faleceu de câncer, o qual você buscou se especializar em oncologia especificamente, porque se isso te acometeu, não poderia ter acontecido por uma razão vaga. Então, você se colocou no lugar de estudar melhor sobre isso, porque acredito que tenha feito um impacto bastante grande na sua vida, e você gostaria que outras pessoas talvez não sofressem ou passassem por uma situação como você enfrentou. Então, dá pra ver que você é uma pessoa de propósito.
o como foi pra você esse início? Porque você comentou, por exemplo, que você não tinha certeza o que você queria fazer. Isso, acho que são 99% do nosso país, porque a gente, enquanto criança, adolescência, é ensino médio, você tem matérias de ensino médio, às vezes fazem ensino médio técnico para ver se gosta de alguma coisa antes de ingressar no possível mercado de trabalho. Meu caso foi esse, por exemplo, eu fiz mecatrônica, era para ser engenheiro, eu fui fazer um negócio nada a ver. Então, é as maneiras que a gente tem para tentar lidar com as coisas. O fato de você ter seguido nutrição, por exemplo, foi só pela instrução, vamos dizer assim, do seu pai que esperava uma médica em casa? Ou aonde surgiu esse interesse? Tá. Bom, quando eu era adolescente, eu comecei a trabalhar quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Então, eu entendi que eu precisava trabalhar para conseguir conquistar o que eu queria. Que na época era uma roupa, era um celular, como qualquer A adolescente. realidade que você tem na adolescência. É isso. E aí eu comecei a trabalhar, e os meus trabalhos eu percebi que faltava garra. Não sei se a palavra certa é garra, mas como eu sempre naturalmente fui ligada a propósito, nada do que eu fazia sentido de eu continuar. Então, eu já trabalhei no Habib's, já trabalhei em indústria de maquinário, já trabalhei em consultório odontológico, e eu ficava cerca ali de 7, 8 meses, no máximo 10, e começava a me sabotar. Para mim isso era ruim, porque o meu pai, como ele tinha uma visão de que independente se tá bom ou não, a gente tem que ficar, que é uma visão, né, do pessoal mais geração antigo. passada, é exatamente assim. Eu sentia que eu tava falhando. Aham. Eu falei, cara, qual que é o problema comigo? Por que que eu me saboto e saio dos trabalhos, né? Eles gostam do meu trabalho e eu saio. Falo, não quero mais. Não faz sentido. E quando eu trabalhei aqui na Vila Olímpia, no consultório odontológico da doutora Lorelei, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com a saúde. Eu entendi o quanto que aquilo era impactante na vida das pessoas, o quanto que aquilo transbordava. Quando a gente fala de saúde, a gente fala muito de servir, de ouvir, ter uma escuta ativa, entender o que a pessoa precisa, servir o que ela precisa ou até mais e se conectar de verdade. E eu acredito que foi aí que veio esse gancho para eu entrar na nutrição. Excelente. Meu pai falou, seja médica. Eu falei, bom, eu preciso encontrar um meio termo aí para eu conseguir servir, transbordar, trazer essa transformação na vida das pessoas, mas que seja dentro de um conforto ali para mim. E foi assim que eu entrei na nutrição. E aí você chegou até ter o seu próprio escritório, seu próprio consultório de nutrição. Isso mesmo. O como foi pra você, porque quando você abre o seu próprio negócio, aí entra outra vertente, que é onde eu queria chegar também. Você é uma pessoa ligada a propósito e dá pra perceber que você é uma pessoa de pessoas. Então, não só ligada a propósito, você quer trazer a transformação na vida dos outros, que é o que, teoricamente, a área da saúde promove por meio das mãos e profissionais que a gente tem nessa área. Trabalhar para os outros é uma coisa. Você vai fazer seu horário bonitinho, às vezes vai passar, vai ter ali a sua tarefa diária, entre aspas, bem estabelecida. Como é quebrar o padrão de estar do outro lado? Que é o basicamente, não tem rotina, no início tudo depende de você, aí você começa a levar em consideração que o horário não existe, o dinheiro depende de você, o quanto você se dedicar, e aí é a magia que todo mundo acha, vou empreender porque eu vou ficar milionário, uhul. Aí você percebe que também não é assim, se você não se dedica, não trabalha, não faz inúmeras coisas, o negócio não vem, e aí faz sentido um monte de gente não dá certo. Como é que foi essa virada de chave na sua vida? Bom, essa virada de chave, ela aconteceu por conta do meu filho, na verdade. Porque quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, no 3º ano de nutrição, eu engravidei. E não era nada planejado, mas eu engravidei e eu acredito que mulheres que estejam, mulheres que são mães, enfim, que estejam me assistindo, elas vão entender o que eu vou falar, mas a gente se transforma muito. Então, a Silsa,
antes de engravidar, ela era uma Silcia que ela não tirava tão boas notas, não se esforçava tanto, faltava muito nas aulas. Então, quando eu engravidei, eu falei, não, eu tenho o meu propósito, aí entra o propósito. O meu propósito, o meu objetivo é que eu finalize a minha faculdade, independente se eu tô grávida, se eu vou ganhar no meio do 4º ano, para que quando meu filho crescer, ele ouça a minha história e isso inspire ele. E aí muitas pessoas falaram para mim, não, fecha a faculdade, depois que ele nascer você volta. A gente sabe que na realidade não é tão simples assim. Então, eu continuei, ele nasceu. Quando ele tinha mais ou menos 1 ano, eu me formei, peguei meu diploma. E aí eu falei, bom, e agora? Meu pai, novamente, falava, não, você precisa trabalhar no hospital, filha. Um hospital vai te trazer segurança, vai te pagar bem, tem um bom salário. E eu sei que ele fazia isso para cuidar de mim, para me dar o melhor. Então, eu fui buscar trabalhar num hospital. Mandei muito currículo, fiz muita entrevista, fiz muitas provas, enfim. E quando eu consegui uma proposta para uma vaga, era para trabalhar como plantonista, 6x1, se eu não me engano. Não tinha hora de sair. E o meu filho, nessa época, eu tinha que deixar ele na escola de manhã e pegar a 1. Então eu pensava, bom, para eu chegar até o hospital, que era longe, mais ou menos umas 2 horas, eu tenho que sair umas 5 da manhã, chegar às 7, quando eu voltar já vai ser às 9 da noite. Mas eu não posso deixar que meu filho sinta a falta de uma mãe como eu senti. Então, o que faz mais sentido para mim? Trabalhar num hospital, ser nutricionista, enfim. Acreditava que aquilo traria sucesso para minha carreira como nutricionista, ou ser mãe. E aí foi quando eu escolhi empreender. Porque para empreender eu conseguiria conciliar, organizar o meu dia de trabalho para quando meu filho estivesse na escola eu organizar minha agenda ali, quando ele estivesse em casa eu faria as funções mais operacionais, mais administrativas ali junto com ele. Uhum. Mas estar presente na vida dele, independente de estar trabalhando ou não, seria mais importante do que eu estar ausente. E, infelizmente, perder o controle sobre a criação dele, sobre essa acessibilidade dele para minha pessoa. Uhum. Aí foi quando eu escolhi empreender. Fácil não é. É uma decisão muito difícil, mas é quando eu tinha um parceiro, né? Eu tenho um parceiro que a gente conversou e ele apoiou e falou, não, tudo bem, vai lá. Financeiramente também não é fácil. Porque quando você trabalha com serviço, empreende com serviço, você sabe como que Gabriel, mas quando você trabalha com serviço, no início, principalmente, é muito difícil. Sim. O serviço, para ele ser valorizado, principalmente na área da saúde, como nutricionista, você precisa criar muita autoridade. Então, foi isso que eu fui construindo. Uhum. Então, durante os 5 anos que eu fiquei só focada em ser nutricionista e uma mãe presente, e uma esposa presente também, eu trabalhei muito a minha autoridade, meu posicionamento nas redes sociais, minhas parcerias, porque como eu tenho essa facilidade com pessoas, eu fazia parcerias que eram realmente parcerias saudáveis e que a gente tinha uma certa base, uma certa segurança ali dentro de um relacionamento. Uhum. Foi isso que me ajudou a, de fato, crescer como nutricionista durante esses 5 anos. Mesmo crescendo, ainda não foi o suficiente. Então, chegou uma hora que eu tive que escolher. Bom, como nutricionista, o meu faturamento é X, o meu custo é Y. Eu vou conseguir tirar mais se eu entrar na empresa do meu esposo, que até então ele começou a empreender com contabilidade, e ajudá-lo. E focar na nossa loja ou só focar como nutricionista. Aí eu tive que fazer uma escolha, Gabriel. Eu tive que fazer uma escolha de ou a Silcia, ela continua focada no sucesso e na carreira dela, ou ela foca no que é melhor para a família dela, para o enriquecimento de todo mundo. Aí foi quando eu saí da nutrição.
Caramba, isso é genial. É genial. Posso fazer uma pergunta bem aleatória? Claro. Você teve referências durante esse processo para essas tomadas de decisão? Bom, para tomada de decisão de entrar no empreendedorismo, não. Não, para nenhuma. Porque isso é muito interessante. Porque, assim, o que você transparece é uma. Obviamente que quando você está passando pela situação, é um turbilhão de pensamento e sentimento, razão versus emoção. E é muito interessante o como você se coloca numa situação onde você, por exemplo, já tinha construído uma carreira olhando para a perspectiva de nutrição. E aí, o que eu trago com isso? Você teve um investimento que eu imagino que não tenha sido baixo, parcerias. Você falou que construiu autoridade, então você já estava há 5 anos trabalhando seu posicionamento dentro de um mercado. Sim. E aí você fez uma avaliação genial. Talvez eu tenha alcançado o teto de onde eu tô. Como eu furo o teto? Olhando para minha família, meu marido tem um escritório de contabilidade, talvez se eu ajudá-lo naquele lugar, a gente consegue ter mais proveito do que eu continuar insistindo na minha carreira, eu vou estar presente para o meu filho, enfim. Onde eu quero chegar com essa divagação que eu estou trazendo? É uma coisa muito interessante, porque a maior parte das pessoas, eles não têm referência. Não. E assim, é difícil porque isso mostra na sua vida um empreendedorismo, um intraempreendedorismo que vai para fora gigantesco. É uma coragem ímpar. É difícil a pessoa fazer isso. Sim, com certeza. Isso é verdade. Por isso que eu perguntei primeiro da referência, porque isso geralmente você vai buscar talvez situações que estejam mais próximas a você para te engrandecer. Acredito que seu marido tenha sido um alicerce bastante grande. O seu filho também, porque pelo que eu entendi, o seu filho é o seu propósito, e eu entendo 100% que eu e a minha esposa, a gente está olhando para isso agora. Mas eu quero trazer exatamente esse posicionamento. Isso é uma força muito grande que você tem dentro de você, visando o melhor para você e para sua família. De fato, de fato. São escolhas difíceis que a gente tem que fazer, mas eu acredito com muita clareza o que eu vou falar aqui, que eu não teria esse posicionamento se eu não tivesse tido a infância que eu tive. Se a minha mãe biológica não tivesse me dado, se a minha mãe adotiva não tivesse falecido, se eu não tivesse tido essa infância, eu acredito que eu não teria esse posicionamento. Faz muito sentido. Então, assim, sou muito grata pelas minhas mães. Muito grata pelo meu pai, por tudo que passei por conta disso. Você me fez lembrar de uma situação que contribuiu muito para essa escolha de largar a nutrição. Quando eu estava trabalhando como nutricionista, eu tinha um consultório na Vila Prudente. Além disso, eu atendia home care por conta do meu nicho, que é a oncologia. E aí, nesse home care, eu atendia muitos pacientes num dia, num raio ali da Zona Sul. Aconteceu que eu estava trabalhando tanto e eu não conseguia buscar meu filho na escola, então eu tinha que arranjar alguém para buscar. E eu chegava em casa, ainda tem casa para arrumar, tem comida para fazer, tem bebê para cuidar, enfim. Que eu fiquei doente. E eu descobri que eu estava doente porque eu estava dirigindo ali na Avenida Copecê e eu comecei a perder a visão. Minha visão começou a ficar muito embaçada. E muita dor de cabeça constante, enfim. Fui ao médico, fui em vários médicos, ninguém descobriu o que estava acontecendo comigo e só piorando. E foi quando eu fui num oftalmologista, achava que era alguma questão, né, de visão, que eu ia precisar de óculos. E ele fez um exame de fundo de olho em mim. E descobriu que o fundo do meu olho estava inchado, então por isso que eu estava perdendo a visão. Ele falou, bom, eu acredito que você tá com uma doença que relativamente rara, é 1% da população que tem, que é hipertensão intracraniana. É quando o líquor que banha toda a nossa coluna espinhal e o cérebro, ele aumenta a quantidade de produção dele.
E o seu cérebro, o seu crânio, ele não aumentou, ele continuou do mesmo tamanho. Então, causa uma pressão quando tem mais líquido ali. E eu falei, bom, vou ter que procurar um neurologista. Procurei um neurologista. Eu já passava em um, por conta de, aos 16 anos, descobri que eu tinha epilepsia. Mas eu fui nele e ele falou, bom, eu tenho 2 pacientes assim, e uma delas perdeu a visão, então vamos atrás, vamos buscar recorrer logo a essa doença, e eu preciso que você pare de trabalhar, porque isso pode ter sido causado por estresse, por aumento de peso, mas principalmente estresse. Eu falei, bom, eu tava naquela saga, Gabriel, de eu preciso mostrar o meu valor, eu preciso ter sucesso. Então, era muito louco, porque era meio que até cego. Eu trabalhava como se não, eu preciso provar algo pra alguém, eu preciso ter sucesso. E aí foi quando Deus veio e falou, minha filha, você não precisa, dá uma pausa. Essa foi a maneira dele me dar um toque leve, que me deixou ali sem trabalhar durante uns 3 meses. Eu fiquei mais ou menos 1 mês sem enxergar. E isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando, bom, e se eu nunca mais enxergar meu filho? Se eu nunca mais enxergar meu esposo? E foi uma linha muito tênue na minha decisão quando eu passei por isso. Eu comecei a fazer o tratamento e depois que eu tirei um pouco do líquido, né, desse líquor que banha minha coluna espinhal, passou mais ou menos 1 semana, 15 dias, eu voltei a enxergar. Mas toda essa pausa que eu tive que fazer, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia andar, a dor de cabeça era tão grande que eu só ficava deitada. Eu deitava, ia no banheiro, voltava, dormia, ficava sempre no escuro. Meu filho, ele não me reconhecia, meu marido, ele não me reconhecia, eu precisava de pessoas para cuidar de mim. E aí que o jogo virou. Porque eu tava tão desesperada para provar algo, para ser bem-sucedida, cuidando das pessoas, que eu tava numa situação em que eu não podia mais fazer isso e que eu precisava ser cuidada. Fiquei cerca de uns 2, 3 meses de repouso. E graças a Deus, depois de 1 mês, minha visão voltou. E eu falei, bom, eu preciso entender qual que é o meu papel. E o meu papel não é ganhar mais do que o meu marido. Não é ser mais bem-sucedida que o meu marido. O meu foco, ele não deve ser esse. O meu foco, o foco de prover deve ser dele. E o meu foco deve ser transbordar, florescer tudo que ele colocar à mão. Quando eu comecei a me posicionar assim, a primeira vez que eu fiquei bem, que eu voltei a trabalhar, eu lembro que meu marido falou assim pra mim, Sil, a gente precisa ganhar mais, a gente precisa pagar algumas contas e tal, o que você tá pensando em fazer? Eu falei, eu tô pensando em te apoiar. O que você determinar a fazer, a gente vai sentar, vai entender como fazer, e eu sou de processos, eu consigo fazer acontecer. Mas eu não posso fazer isso por você. Eu preciso cuidar de você, da casa, do nosso filho, de mim. O meu papel é fazer com que tudo que você coloque a mão floresça. A partir daí eu comecei a me posicionar nessa maneira. Graças a Deus, foi isso que me levou a tomar uma decisão, em certo ponto, de sair da nutrição. Porque aí entra naquilo, não fazia mais sentido. Eu consigo transbordar na vida das pessoas de tantas formas. É um leque tão grande. O que você faz hoje? Você consegue ajudar tantas empresas a aumentar o faturamento. Por que eu preciso ficar presa na nutrição? E aí foi quando eu tomei a decisão de sair. De empreender junto com meu esposo. Porque como a gente conversou no começo aqui, antes de começar o podcast, é um complemento. O meu esposo, ele é muito visionário, ele é muito comercial,
E ele é muito bom em resolução de problemas, ele é muito criativo. Mas o processo de ideia até acontecer, ele tem problema nisso. E eu já sou boa nisso. Então eu falei, bom, isso que você tá fazendo aí, a gente só vai conseguir juntos. Foi quando, antes de eu largar a nutrição, eu comecei a trabalhar no marketing do escritório do meu esposo. Eu falo marketing, mas de uma maneira muito humilde, tá? Porque eu sabia como posicionar ele nas redes sociais, eu sabia como ser uma social media. Você pegou os 5 anos que você teve de experiência fazendo isso para você e construção de autoridade dentro de uma área de nutrição Isso e mesmo. aplicou para ele. Fiz Se pra para ele. você teve um resultado positivo, adaptando a mesmo. realidade do mercado dele, obviamente ia funcionar também. É isso mesmo. Então a gente fez toda essa adaptação para o público de contabilidade, qual que era o público que ele gostaria de atender, de atingir. E eu fui criando, né, vários conteúdos, trabalhando bem as redes sociais dele, para que isso se tornasse viável, para que ele ganhasse essa autoridade que ele precisava ter. Quando você trabalha com serviço, principalmente, você precisa, né, Sim. ganhar essa autoridade, ser um tipo de referência. Então era muito trabalho, tanto na internet quanto pessoalmente com ele. Porque ele veio de uma infância também complicada, né? Certo. Então ele tinha muita insegurança. Então era muito trabalho contínuo com ele. Até que ele se desprendeu. Eu consegui levar ele para eventos, colocar ele para palestrar, e aí ele foi se desenvolvendo bem. E graças a Deus o escritório começou a crescer. Como toda prestação de serviço tem vários gargalos. Sim. Mão de obra, alto custo com funcionário que pede demissão, o que é demitido, enfim. A nossa mão de obra em si, diferente, né, de marketing, é uma mão de obra muito delicada. Porque trabalha muito com números da empresa, com documentações da empresa. Então, era uma prestação de serviço bem delicada. Então, foi assim que eu entrei na contabilidade com ele. Nós nos tornamos sócios também na empresa, na vida e na empresa. A gente já tinha uma loja vendendo no Mercado Livre. Eu falei, bom, eu preciso ramificar os canais de venda dessa loja, para essa loja de fato começar a dar lucro. Vendendo o quê? Desculpa a pergunta. Esquadrias. Esquadrias. Já estava, então, paralelo a isso, vocês já tinham esse nicho de atuação, só que era algo que não tinha tanto foco até então. Isso mesmo. Só existia ali dentro de um marketplace e vocês... É isso mesmo. Vendeu, estamos olhando aqui, mas o foco era a contabilidade. É isso mesmo. E aí foi quando eu tomei essa decisão. Deixei a nutrição. Particularmente, eu não sinto que hoje eu deixei de transbordar, de viver o meu propósito. Sim. E você comentou uma coisa sobre o meu propósito estar muito ligado ao meu filho. Eu aprendi que o propósito em si, hoje, essa palavra, ela se tornou muito, muito utilizada, mas da maneira incorreta. Porque o propósito em si, ele só tem um. Objetivos, né, sonhos que a gente tem, aí tem vários. Mas o propósito, na minha percepção, só tem um, que é conhecer a Deus e fazer com que ele seja conhecido através de mim. Como que eu faço isso? Aí eu tenho que criar um bom ser humano. Um ser humano que ele não vai depender dos outros, mas que ele vai governar sobre ele mesmo também. Eu tenho que transbordar sobre a minha família. Eu tenho que entender o meu papel como mulher. Para mim, isso é ser empoderada. É não... Quando eu tava tentando pegar o papel do meu marido, de agarrar tudo, de pagar, de ter tanto sucesso quanto ele, eu não tava sendo próspera. Então, todas essas decisões... Tudo que a gente passou foi necessário pra gente tomar hoje decisões mais assertivas. E aí, entrar na contabilidade, ter essa sociedade com meu esposo na contabilidade e na loja de esquadrias, foi tudo isso que levou.
tempo isso aconteceu atrás? Bom, no começo de 2023, foi quando eu comecei a trabalhar exclusivamente para contabilidade e esquadria. Hoje nós estamos em agosto de 2024? 1 ano e 8 meses, vamos colocar aí. Mais ou menos isso. E aí, como é que foi então? Gostei muito de um ponto que você falou, que é também o que eu particularmente acredito, que o nosso único propósito é usar da graça de vida que Deus nos deu e que por meio de nós a gente consiga transbordar e fazer com que ele se torne conhecido. Que infelizmente cada vez mais as pessoas estão indo para o oposto. E isso é uma coisa que nos preocupa enquanto cristãos, imagino. Com certeza. E assim, você então fez essa análise completa da sua vida, que até então eu entendi uma coisa que você adicionou, que é o princípio cristão ao fator decisório, porque nesse tipo de situação, eu tinha te perguntado sobre referência, até então você não tinha dito que você não tinha nenhuma, mas você tem uma que é Deus. Isso. E nas referências e nas orientações que Deus dá para nossa vida, tá exatamente o caminho que você escolheu. O papel do homem, o papel da mulher, a complementaridade que eles criam entre si para que as coisas deem certo. Então agora tudo fez sentido, faltava o toque. E aí então, de 1 ano e 8 meses para cá, vocês se dividiram dentro das funções que vocês têm nas duas posições. E como veio essa nova fase? Então até onde eu entendi, o seu marido atuava como visionário, mas sem o background de organização. Você se tornou o background de organização. Perfeito. Como que foi começar a atuar nessa frente junto? Aí entra outras perguntas. Agora vai ser um pouco clichê, mas faz sentido. Que é a parte pessoal com a parte profissional, porque muitas vezes tem ali os seus choques. Tem. Que tipo de mecanismos vocês desenvolveram para conseguir separar o pessoal do profissional, porque aqui eu trago um conhecimento aleatório também, mas que eu tenho visto muitas pessoas falarem. Você tem que saber separar o seu profissional do seu pessoal. Quando você chega na empresa, você desliga a chave do pessoal e você é só o profissional, e aí quando você sai, você desliga a chave do profissional e volta a ser pessoa. Isso não é verdade, porque nós somos um. Então não é sobre máscara que você utiliza em cada ambiente que você está. É sobre você desenvolver a inteligência emocional para ser pleno e intencional em todos os lugares que você permeia. Então, como foi isso? Bom, em relação à pergunta sobre o relacionamento, né? Como que foi o nosso relacionamento desde o começo profissional e pessoal. No início, particularmente nos 3 primeiros meses, se você está pensando em trabalhar com teu esposo, não será fácil. Isso porque nós estávamos acostumados a ter uma relação de casa, né, onde a gente não trazia os nossos defeitos profissionais, né, os nossos posicionamentos profissionais, e que ali não compartilhávamos muito a parte profissional, né, das nossas vidas. A partir do momento que junta, há várias faíscas que aparecem. E como nós fomos trabalhando muito a inteligência emocional, que isso é importantíssimo quando você vai trabalhar tanto com o teu marido, enfim, noivo, namorado, enfim, mas quando você vai trabalhar com pessoas, o fato de você, Gabriel, hoje ter X números de funcionário exige que você tenha uma inteligência emocional para saber como conversar com cada um, como dar um feedback, como posicionar, em que momento falar. Porque nem todo momento é o momento de você falar algo. Então, ontem meu marido até falou para mim que ele foi o meu principal modelo de treinamento. Nós estávamos conversando, né, sobre um alinhamento que a gente precisa fazer com o nosso sócio. Ele falou, cara, você é a melhor pessoa para isso, porque você treinou comigo durante anos. E foi isso que eu tive que fazer. Eu tive que entender
como fazer o Luiz ouvir, como convencer ele de algo, como ouvir e, apesar de não concordar, respeitar e tomar e abraçar aquele posicionamento se fosse melhor. Como ser neutra, sabe? Mas no começo gerava muitas faíscas. Às vezes um jeito dele falar, eu falava, poxa, o que você tá falando assim comigo? Isso foi muito bruto, hein? E aí depois depois de uns 3, 4 meses, a gente já foi conseguindo entender como que era trabalhar um com o outro. Às vezes ele precisa ficar mais calado, às vezes ele precisa falar e eu preciso ouvir, porque às vezes ele tem muita coisa para falar. Então, exige uma adaptação contínua. E eu acho que o ser humano ele tem que estar disposto a se desenvolver. Ele tem que estar disposto a melhorar o que ele não é bom. Então, se eu não sou bom em ouvir, eu preciso trabalhar a minha escuta ativa. Teve situações que eu desabafava com ele, às vezes, e ele sempre vinha com alguma ideia, com alguma dica. E às vezes eu falava, Luiz, eu só quero falar. Não precisa me falar nada. Só de você olhar no fundo do meu olho, às vezes tocar em mim, já tá bom. Vai ter situações que eu vou querer uma opinião sua. Mas se eu não pedir, não dê. De uma maneira educada, a gente se coloca cada um na sua posição. Mas ele foi a minha principal ferramenta de treinamento. Hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento dia a dia muito bom, mas não existe isso de dividir. Não, eu acho que existe a divisão do pessoal pro profissional em relação ao pessoal. Às vezes a gente se toca mais, se dá um beijo, o jeito de falar um com o outro. Mas no profissional em si, em casa, acho que ontem, até mais ou menos 1h da manhã, a gente estava falando sobre a loja. Sobre os alinhamentos que a gente precisaria fazer hoje à tarde ou amanhã de manhã na loja. E ele precisava falar, eu precisava ouvir, e eu precisava falar, e tá tudo bem. A gente dormiu em paz, enfim. Mas não tem como dividir mesmo. Eu acho que você precisa apenas encontrar um equilíbrio. Teve situações que a gente percebeu que a gente estava trabalhando demais. E a gente percebe isso porque quando nós estamos em um relacionamento onde nós não nos olhamos muito, nós sempre estamos estressados, onde a gente chega do trabalho muito tarde, ou para de trabalhar muito tarde, esse é o momento da gente olhar para dentro do nosso relacionamento ali e entender o que eu preciso melhorar para não perder, para não se perder. Já aconteceu situações assim e a gente teve que olhar e falar, bom, vou dar uma freada, trabalho a partir das 7h da noite não vai rolar, é o momento da família, é o momento nosso, meu e do Luiz, enfim. Quais dias a gente vai sair sozinho, quais dias a gente vai sair em família. Então a gente teve que organizar tudo isso. Ontem eu tava até falando num story no meu Instagram a respeito disso, né? Este mês a gente tem um quadro de metas lá em casa e meu filho, ele é uma parte da equipe. A gente trabalha como uma equipe mesmo. Então, a nossa meta como família é, a partir das 19h não trabalhar, jantar sem telas e fazer exercício logo de manhã. O meu filho, ele é um exemplo de disciplina. Legal. Então, a gente vai muito na dele. E ficar 30 dias sem doce também, que é uma meta nossa. Então, a gente abraça e vai. Neste caso, a gente percebeu que era necessário, porque a gente estava trabalhando até meia-noite. Colocava meu filho para dormir, pegava o computador e voltava a trabalhar. Até que ponto isso faz sentido, né? Tem situações que pode acontecer, mas tem situações a gente não pode se deixar perpetuar. E aí meu esposo fez uma pergunta muito importante para mim, que me fez refletir sobre isso, e foi quando a gente entrou nessa meta em equipe. Você hoje prefere ter qualidade, aumentar a tua qualidade de vida, ou prefere aumentar o teu padrão de vida? Porque hoje a gente precisa escolher entre um e outro, em qual que a gente vai priorizar. Eu escolhi aumentar a minha qualidade de vida.
Porém, para eu aumentar ela, não necessariamente eu preciso aumentar o padrão de vida. As pessoas acham que uma anda junto com a outra, mas não é. Para eu aumentar meu padrão de vida, às vezes eu vou ter que trabalhar mais horas, eu vou ter que trazer mais fontes de renda, além das que eu já estou plantando, semeando, regando. Quanto que isso vai ser oneroso para minha família. Então, hoje a gente está trabalhando para aumentar a nossa qualidade de vida, diminuindo o padrão. E isso é, inclusive, uma situação também hiper interessante que você trouxe. Porque, geralmente, as pessoas, elas vinculam qualidade de vida com o padrão. Só que, necessariamente, quando a gente trata de padrão de vida, isso está ligado a dinheiro. Se a gente for colocar em palavras para que fique fácil de entender, e diz a minha terapeuta que o nosso cérebro é ativado por palavras, então a gente precisa ser claro. Padrão de vida é dinheiro. O dinheiro ele é gerado por meio de trabalho. Então, é exatamente o que você falou. Se eu quero aumentar o meu padrão de vida, eu preciso necessariamente trabalhar mais. E olhando para dentro da sua casa, você já tinha observado que o trabalhar mais estava, na verdade, atrapalhando a vida como família. Que é onde entra a qualidade, que é o tempo de qualidade, que é a dedicação para o que te faz bem. Então, é inclusive um conhecimento a ser compartilhado por você muito interessante para quem está vendo a gente, porque, aumentar padrão de vida, ambição nesse sentido, é legal, você precisa ter isso também. Mas você ter a inteligência emocional de entender momentos é uma coisa que nem todo mundo tem. Sim. E é o que você passou com a sua família, de entender o momento e ver que vocês precisam de qualidade, de se curtir mais. E não necessariamente isso vem com o trabalho. E com o tempo a gente vê que o trabalho é interessante, mas se você trabalhar 24/7, ele não vai deixar de existir. E pelo contrário, você vai ter mais trabalho. Então é sempre a gente que tem que saber olhar para o trabalho e colocar limites a ele, né? Para conseguir lidar com ele. É isso mesmo. Uma situação que gerou muito esse aprendizado em mim, além da situação de eu ter adoecido, porque eu estava trabalhando muito, buscando, né, aumentar ali a receita da nossa casa, foi uma situação de quando eu comecei a trabalhar com meu esposo na contabilidade, ele já tinha se desvinculado de uma sociedade, de um escritório que estava bem sucedido, mas para ele também, ele trabalha muito no sentido. Faz sentido agora para mim? Não faz, então eu vou agora galgar o meu caminho sozinho. E foi quando ele pegou a carteira de clientes dele, foi para um escritório de contabilidade relativamente novo, tudo novo, e ele estava sozinho. Nisso que ele estava sozinho, como ele é muito visionário, ele falou, bom, eu preciso aumentar meus canais de aquisição de aumento de receita, eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer mais cliente. Então, era muito assim, o que eu preciso fazer para ser de fato próspero? Rico, vamos colocar a palavra, para ser rico. Porque ele tem um sonho, ele é ambicioso. Esse sonho até então era só dele, não era nosso. Que era, eu quero ser milionário. Então, tudo bem, isso não é ruim. Você quer ser milionário, mas hoje o que você está fazendo vai te levar a ser. Então, ele se cobrava muito. Isso levou ele a uma depressão. Caramba. Foi quando eu vi meu marido durante 6 meses da nossa vida, do ano de 2022, começo de 2022 até mais ou menos ali o mês 8, ele depressivo, tentando ali gerenciar ainda uma empresa, gerenciar clientes, mas ele não queria sair do quarto. E aí eu tinha que pegar essa função de estar ali para os funcionários, porque os funcionários ficavam tudo home office. Foi bem complicado, mas essa situação nos ensinou que o meu tempo para enriquecer ou para ser próspero, da maneira que eu estou visualizando, da maneira que eu acredito que eu mereça, não é o mesmo tempo que Deus assim quer. E ele estava tentando ser o autor da vida dele. Então, ele tinha muitos planos assim, bom,
até o final do ano eu vou faturar tanto, aí para isso eu tenho que ter tantos clientes. Aí chegava no final do ano, ele não conseguia, batia a decepção. O que eu fiz de errado? E aí foi um trabalho para mim, trabalhar esse emocional dele. Ele, né, ele começou a fazer terapia também, mas para que ele entendesse que o problema não era ele. Era de fato ele querer ser o autor da vida dele. Os nossos sonhos, eles têm que estar eles têm que ser reais também. Então, eu falava, Luiz, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar a nossa realidade. Nossa realidade hoje é uma, ela não está boa, a gente está tentando salvar uma empresa, ajudando outras empresas também, mas o que você quer, existe um processo enorme, um caminhar enorme aí, que pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, mas que ele vai acontecer, você vai chegar lá. Mas não vai ser tão rápido que nem você quer. Porque a gente não aprendeu a fazer dinheiro rápido. A gente não teve... Os nossos pais, por exemplo, não eram empresários. Para desde pequeno, isso está codificado dentro da gente. A gente teve que aprender quando a gente virou adulto. Então, levando em consideração isso, nós éramos crianças empreendedoras e que a gente tinha que aprender com muitos erros até chegar no sucesso que a gente queria. Chegamos ainda? Não, mas estamos muito mais próximos. Mas exigiu essas situações para entender quanto faz sentido eu trabalhar mais, eu aumentar mais os meus canais, eu ficar longe do meu bem-estar, que é cuidar de mim primeiro. Se você tem uma família, cuidar da sua família, estar presente para sua família. O quanto que faz sentido isso. E o quanto que faz sentido trabalhar várias horas no dia, não dormir direito, focar em ficar rico, enfim, e não viver. Tem muitas pessoas que para ela faz sentido e tá tudo bem. Mas a gente percebeu que para nós não fazia. Porque não estava sendo saudável. Eu fiquei doente, depois ele ficou depressivo, ele tinha síndrome de ansiedades, né, enfim. E aí, esses momentos na nossa vida são importantes pra gente olhar e falar. É um aviso, sabe? O que eu tô tendo que aprender? Uma coisa que eu sempre falava pro meu esposo era, Luiz, se a gente tá passando por isso, é porque a gente precisa aprender algo com isso. O quê? Não é o porquê que eu tô passando por isso, o porquê que eu tô sofrendo tanto, por que é tão difícil, não. O que eu tenho que aprender para conseguir viver o extraordinário? Quando a gente começou a fazer essa pergunta, que as coisas começaram a fluir. Muito então, louco, por né? meio de uma... Total. Mas é o que faz sentido. E também está nos ensinamentos de Deus sobre ação e consequência, né? A gente, principalmente nós que a gente não vem de berço de ouro e tudo mais, a gente entende muito que tudo se dá pelo valor do trabalho. E aí toda a sua fala faz muito sentido, porque a gente entende que é por meio do trabalho ou necessariamente o suor empregado do que a gente está fazendo que vai trazer imediatamente o retorno que a gente espera que alcance. Mas Deus fala muitas vezes que sim, isso é parte da coisa, mas a outra parte é justamente você saber pedir orientação. E é uma coisa que a gente muitas vezes abnega porque a gente acha que a gente é dono de tudo, né? Então, eu tô trabalhando, eu tô fazendo, por que o sucesso não vem? Porque não necessariamente é só isso que compõe você. Você tá dentro de uma esfera e o trabalho, ele é uma das realidades que você permeia. Mas existem inúmeras outras, e será que você tá sendo o melhor que você pode em todas? Ou você tá sendo só o melhor no trabalho? E aí é onde vem essas situações. E ele coloca a gente em provas muito grandes para saber identificar realmente essas outras realidades. É isso mesmo. Passei por uma situação similar como a sua. Eu quase morri ano passado. Eu perdi 60% de cada pulmão. Voltei de viagem, viajei a trabalho, feliz da vida. Passei uma semana fora. A hora que eu voltei, eu quase morri no avião. Do que eu pousei, dali foram basicamente 10, 15 dias internado na UTI.
Então, assim, me fez refletir muita coisa também. Eu já tô com a minha esposa há 6 anos, a gente vai fazer 7 anos agora, e a gente tava noivo há 2. E o casamento não vem, por quê? Tô trabalhando, tô fazendo coisas, ela também. Até que isso aconteceu, aí você fala, caramba, eu podia ter morrido, eu não teria casado, eu não teria me unido pelo Estado e perante Deus a estar com a pessoa que eu quero estar pro resto da minha vida. E aí você começa a olhar para outras coisas, sabe? Então, é bem interessante o como a gente passa por situações e provações para a gente poder aprender que será que estamos corretos no que a gente está fazendo? É isso mesmo. Às vezes, nem sempre. Nem sempre. Isso porque a prosperidade, ela não tá ligada ao teu poder aquisitivo de fato. Ela tá ligada ao quanto que você consegue transbordar e utilizar aquilo que você tem. E o quanto que você consegue equilibrar a tua vida num todo. Então, eu vou ser mais clara nisso que eu tô falando. Vamos colocar aqui uma situação de um empresário que ele tenha milhões na conta, mas que na vida dele, apesar dele ser muito rico, falta um amor sincero, falta saúde, falta um cuidado nele mesmo, falta sentido, porque o dinheiro ele não traz sentido. O dinheiro ele é uma consequência do que você transborda, do que você vive, do que você faz, mas ele não traz sentido para a vida. E eu acho que quando você tem todas essas vertentes equilibradas, então, bom, minha receita da casa é um X montante, com esse montante faço tudo e sobra. Além disso, eu tenho uma família próspera, feliz, eu tenho uma casa em paz, eu tenho um cachorrinho, eu tenho um filho, que seja, eu tenho uma esposa, né, que ela é minha companheira, que isso é difícil. É difícil você ter um parceiro, de fato, né? Então, quando você tem, você é muito próspero. Eu tenho felicidade. Na minha vida, eu acordo todo dia, eu sinto que eu tenho sentido na minha vida. Que eu tô vivendo o que, de fato, eu nasci pra viver. Que legal. Isso é ser próspero. Então, hoje, apesar de eu não chegar ainda no patamar onde eu sei que eu vou chegar, onde a minha família vai chegar, onde a minha loja vai chegar, eu sou próspera, minha esposa, minha família é próspera, mas é porque a gente encontrou isso. E aí é que a gente entra que a prosperidade, ela não tá ligada de fato ao dinheiro. É um equilíbrio de tudo, né? E o mais interessante é que agora que você diz com tamanha propriedade que você aprendeu o processo, a gente tem cada vez mais clareza que o dinheiro ou o padrão de vida é consequência. Então, hoje o que vocês estão fazendo, por exemplo, como você disse que focou mais na qualidade do que no padrão, você ter uma boa qualidade vai te permitir enxergar oportunidades dentro das suas atuações profissionais que vão proporcionar o padrão de alguma maneira. Às vezes ainda não está claro como, mas é fazendo esse ajuste, porque hoje isso está pesando negativamente na balança da vida, que você se torna capaz de evoluir. Você ter esse discernimento, essa inteligência emocional, ou não só emocional, mas muito racional também, de olhar para esse montante todo, te torna capaz de alcançar o que você acredita que é o que está guardado para você. Sim, com certeza. E abordando a sua loja, então, dentro da história da sua vida, você chegou até esse momento qual você tem a loja, o escritório de contabilidade, e olhando para a sua loja especificamente, até o momento que a gente conversou, ela é um marketplace no Mercado Livre, certo? Como isso evoluiu? Uau! Ela deu um salto, né? Levando em consideração a pauta do escritório que você citou agora, o escritório, a gente teve que tomar uma decisão de abrir mão dele também. Interessante. Só que essa decisão, a gente ficou com ele nós temos escritório desde 2018, 2019 mais ou menos. No final,
hoje nós estamos em agosto, né? Em abril deste ano, a gente tomou a decisão de abrir mão da parte da sociedade dele. Essa decisão também foi levada em consideração ao que fazia mais sentido. E aí a gente entra em duas situações que você comentou agora. Que aí eu vou dar um exemplo para vocês do porquê que a qualidade ela não está atrelada ao aumento de padrão de vida. Nós saímos de um escritório pequeno lá de São Bernardo. Quando eu comecei a trabalhar com meu esposo, a gente estava home office. Ele depressivo, nada funcionava. Fomos para um escritório em São Bernardo, né, num prédio muito bom, tudo muito bonito, estava evoluindo. E eu falei, Luiz, tá dando, vamos organizar que tá dando certo. De lá, nós recebemos um investimento de um escritório maior que se interessou pela expertise que a gente oferecia. Nem era pela estrutura, funcionário, nada, era só expertise. Fomos para esse escritório maior. O sonho do meu esposo era o quê? Em relação ao escritório em si, ter um escritório grande, com 100 funcionários, com uma estrutura linda, instagramável. Conseguimos. Fomos parar na Paulista, tinha um escritório amplo, com uma estrutura instagramável. Nós chegamos a 125 funcionários, tínhamos outros sócios, enfim, estava tudo fluindo bem. E foi, assim, o primeiro mês da nossa vida em que a gente, de fato, tinha ali, quando a gente entrou nesse escritório, de fato, tinha uma segurança financeira melhor. A gente tinha chegado aonde ele sonhava em relação ao escritório. Quando foi no começo desse ano, ele ficou buscando, beleza, eu cheguei aqui e agora? O meu escritório fatura 500 mil por mês, tô com tantos funcionários, eu consigo visualmente alimentar o meu ego aqui com ele, mas e agora? Faltava algo. A gente aumentou o padrão de vida, mas faltava algo. Eu moro em São Bernardo, então, Diadema, né? De Diadema até a Paulista, eu gastava, no dia eu ficava 3 horas no trânsito, para ir e para voltar. Então, meu filho, ele ia para a escola às 7 com a perua, porque eu não conseguia levar. Ele voltava às 5h30 com a perua, porque eu não conseguia buscar. E começou a acontecer com muita frequência, quando a gente se mudou para Paulista, de eu nem conseguir estar para receber ele. Eu tinha que demandar isso para uma vizinha, para o meu pai, enfim. Quando a gente olha isso, a gente fala, bom, entra no quê? Na qualidade. Trabalho muitas horas no dia, nem trabalho tantas horas no dia, mas são 3 horas no trânsito, sabe? De se deslocar de um lugar para o outro. Até que ponto isso faz sentido? Foi quando, no começo desse ano, ele desvinculou também da sociedade. No primeiro mês ele ficou perdido, né? Obviamente, porque ele viveu a contabilidade durante anos. Ele chegou onde ele queria agora. Graças a Deus a gente tinha a loja. Em contrapartida, foi quando a loja teve uma ascensão. Porque em março deste ano, até março nós estávamos vendendo no Marketplace e tínhamos um e-commerce próprio. Tínhamos uma agência que fazia todo esse auxílio da gente ali para o nosso e-commerce, enfim, as redes sociais, tudo bonitinho. Porém, não estava bom ainda. Eu estava faturando menos de 100 mil por mês. Não era suficiente. Não para pagar os custos, porque para isso eu tinha um custo muito baixo. Isso é um benefício para quem trabalha com comércio online, para quem trabalha com e-commerce. É você conseguir começar com baixo custo. Como a gente começou esse e-commerce em 2021, antes da gente sair do escritório, caiu assim na nossa mão um espaço para a gente expandir para o espaço físico. Vários outros comerciantes, né, do varejo online vai falar para mim, poxa, mas espaço físico, o custo é muito alto e tal. Para o meu nicho ele foi necessário,
Porque o meu nicho, a minha persona que compra o meu produto, ele precisa ver o material. Se ele não pode ir lá, ele precisa de um vídeo do material, de como medir batente com batente, de qual que é a diferença de perfil, do que é um lambril, do que é uma palheta. Ele precisa desse atendimento humanizado e de uma explicação, em vídeo ou presencialmente, para que ele tenha a segurança de comprar correto. Uhum. Então, quando a gente abriu essa loja, em abril deste ano, a física, o Luiz saiu do escritório, foi para a loja física, um pouco ainda perdido, enfim. Eu continuei no escritório como head de canais. Esse era o meu papel lá, trabalhar toda essa parte de marketing de relacionamento, parcerias. Até que fizesse sentido também. Eu acho que eu já repeti sentido inúmeras vezes aqui, né? Mas hoje eu percebo o quanto que isso é importante. Porque eu continuei como head de canais nesse escritório devido a continuar transbordando a vida das pessoas. A gente fazia eventos gratuitos, tinha a Imersão Mulheres que Lucram, que trazia essa força para a mulher empreendedora também. Quando deixou de fazer sentido, quando eu percebi que o objetivo deles não compactuava com o meu, aí eu saí. Porque o meu objetivo era ajudar pessoas e dessa maneira elas retornarem para nós com contrato, confiando no nosso trabalho, confiando na nossa autoridade. E a partir do momento em que todos esses transbordos, eles em eventos, né, em palestras, em aulas que a gente dava, se tornou só um evento comercial de aquisição de cliente, fazendo venda o tempo inteiro, eu falei, bom, já não compactua com o que eu acredito, então eu vou sair. Fui focar só na loja. Então, a loja, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. A loja, ela fica a 3 minutos da minha casa de a pé. A escola do meu filho fica a 4 minutos de carro. E eu consigo fazer tudo em um triângulo perto da minha casa. Eu não gasto mais 3 horas no dia para falar que o meu escritório é na Paulista, para mostrar um ambiente XPTO. Eu vivi isso. E não é o que preenche. E aí eu consegui melhorar a minha qualidade de vida, diminuindo o meu padrão de vida. Hoje, a minha receita da casa não é a mesma que era antes. A gente diminuiu cerca de 40% da receita, mas a minha qualidade de vida aumentou. Eu faço tudo perto da minha casa. Meu filho, eu consigo levar, buscar ele. Ele ficava período integral, agora ele tá meio período. Aí você fala, poxa, mas ele tá meio período, o que ele faz no período da manhã? Ele trabalha com a gente na loja. Ele vive o que a gente tá vivendo. Ele faz os trabalhos deles na loja, a gente leva ele pra natação de manhã, pra jiu-jitsu de manhã. Eu não preciso mais sair de casa às 7 horas da manhã pra chegar no escritório às 9. Eu posso sair às 5 para as 9 pra chegar às 9. Meu marido, ele chega mais tarde na loja porque ele leva o nosso filho todo dia pro treino. E eu não podia fazer isso antes. E aí, essa semana eu perguntei pro meu filho, como que tá sendo essa experiência pra você? Ele falou, extraordinária. E a gente não tinha isso. Então, eu diminuí meu padrão, aumentei minha qualidade de vida, consigo treinar perto de casa, porque antes eu não tinha tempo de treinar. Ele treina numa academia, num clube extraordinário, mas a gente teve que diminuir o padrão para conseguir pagar esse clube. Pagar a escola particular dele. Então, é nisso que a gente entra no quesito de não faz sentido. Não tem porquê. O padrão de vida, a qualidade de vida, ela não aumenta quando o padrão aumenta. Eu consigo aumentar a qualidade para conseguir aumentar o padrão. E aí a gente abriu mão do escritório também. Fomos focar na loja. A loja já estava com a loja física e precisava do quê? De gestão. Atenção mesmo, né?
Minha funcionária até ontem, ela falou pra mim, Sil, se vocês estivessem ainda no escritório, não estaria dando tão certo. Óbvio. Não por conta de nós. Foco. É o foco. É a nossa única coisa. Qual que é a nossa única coisa? Prosperar. Fazer com que a nossa família consiga tudo que a gente sonha. Como fazer isso? Focar no que precisa dar certo. Uhum. E realmente tá dando. Então a gente saiu de uma loja que ela começou em 2021 faturando 10 mil, 30 mil, só no marketplace. No começo desse ano, a gente estava faturando, em média, 50 mil, 60 mil por mês. E em maio desse ano, a gente bateu 300 mil. E de lá pra cá, isso tem se perpetuado. Todo mês a gente fica 300, 200 e poucos mil. Por quê? Porque tem foco. Uhum. É a nossa única coisa. E a gente melhorou a nossa qualidade de vida para ter energia para nossa loja, para o nosso negócio. Dentro desse quesito, a gente conseguiu ramificar os canais de venda ainda mais. Então, eu estou em mais marketplaces, estou trabalhando com mais ênfase no e-commerce, né, no meu site próprio. Estou trabalhando com mais ênfase nas redes sociais, para que, de fato, tudo isso se perpetue. Como eu sou muito de gestão, meu papel lá é esse: gestão de pessoas, gestão de processos, parcerias, marketing. O Luiz, ele fica em toda a parte comercial, financeiro, contábil, enfim, toda a parte de chata, de organização, assim, mais burocrática da empresa, e no comercial também. E o Felipe, que é o nosso sócio, ele fica em toda a parte operacional, tudo que é logística, expedição, ele cuida dessas áreas. E aí foi quando a gente criou uma força, cada um no teu quadrado, entendendo quais que eram os limites de cada um, como cuidar de cada um. E foi dando certo. Tá dando certo até agora. Tá dando certo, ainda vai dar muito mais, né? Agora Amém. que vocês têm o foco no negócio, vocês já encontraram a harmonia de trabalho, a ideia é que cada vez mais que as coisas se encaixam, vocês tornam a visão mais ampla para enxergar onde pode ser melhorado, né? É um isso. passo de cada vez, é o tal do processo. Você vai enxergando, resolvemos aqui, agora vamos olhar de novo, agora a gente olha para cá. Quem tem mais competência para resolver isso? Fulano com ciclano. Junta essas pessoas, monta um mecanismo, resolveu, e assim você vai evoluindo cada vez mais, né? É isso. Falando sobre tecnologias e situações que você tem, por exemplo, na sua loja. Antes você estava no Marketplace, que é o Mercado Livre. Até onde eu escuto, a margem que o Mercado Livre come é relativamente alta. Aí você fala que foi para outros marketplaces além do e-commerce próprio, né? Eu vejo duas realidades sobre esse tema, que é o que eu escuto do mercado. É bom você estar em marketplace, porque é a maneira que você tem para se fazer conhecido, né? Conseguir vender mais rapidamente dentro do digital, porque você tem a chancela da marca, né, do marketplace para conseguir fazer a sua venda acontecer, ao passo que, paralelo a isso, você tem o seu e-commerce próprio, e aí entra todo um desempenho, uma dedicação, porque aí é construção de marca, construção de autoridade, conexão com o seu público, campanhas de awareness pra caramba. Como que é essa gestão de vocês? Bom, eu, em contrapartida ao que dizem em relação a marketplace, eu acredito que é muito relativo quanto à porcentagem que a gente tem que pagar para o marketplace. Isso porque eu tenho site próprio. Eu sei que é um custo alto também. Hoje, a nossa precificação do site da loja física, ela gera em torno, eu vou até calcular aqui, 10, 6, gera em torno de uns 20% de custo que eu tenho para realizar uma venda no e-commerce próprio e na loja física, no WhatsApp. Hoje o WhatsApp também é um canal de venda imenso, né? O meu principal canal de venda hoje é o WhatsApp. Então, o marketplace em particular, ele varia ali de 18%. Então,
Quando a gente vai olhar aí, não é tão absurdo. Seria absurdo se eu só vivesse de marketplace. Exato. Porque eu ia falar, sabe? Você não tem outro parâmetro de comparação também, você só tá ali, você tá à mercê do que aquilo tá te oferecendo. É isso. Então, como que a gente utiliza hoje os marketplaces? Ele não é a minha principal ferramenta de faturamento, ele é o meu canal de aquisição de cliente. Uhum. É aonde eu vou fazer com que minha loja ela apareça em vários marketplaces que a pessoa for entrar para procurar aquele produto, e isso vai gerar uma confiança dela comprar de mim. Uhum. Quando ela comprar, eu entro com ela num remarketing. Uhum. Eu vou mandando mensagem, eu vou mandando e-mail. Porque você já pegou número, contato, esse dado se torna um dado proprietário teu para você conseguir trabalhar, né? Porque ela permitiu com que tivesse esse contato com você diretamente. No meu nicho em particular, não são todos, tá? Mas no meu nicho em particular, que a minha transportadora, ela é terceirizada, eu preciso de informações dessa pessoa. Porém, quando uma pessoa ela vai comprar um copo, uma xícara, ela não necessariamente ela precisa passar as informações dela pro vendedor. Ela comprou, ela só vai esperar chegar, é isso. No meu caso, que eu tenho que transportar externamente, eu vou precisar de informações. Isso porque essas informações eu vou conseguir gerar a nota fiscal, eu vou conseguir trabalhar com essa pessoa um contato para que a transportadora entre em contato com ela na hora de se não encontrar a casa dela. Então tem algumas situações que faz com que eu tenha essas informações da pessoa. Uhum. Se eu tenho um ouro na mão, porque aí tudo que entra no marketplace para mim, eu consigo trabalhar ele no meu e-commerce próprio e na minha loja. Sensacional. Hoje a gente não foca tanto o faturamento neles por conta disso. A nossa visão é: cliente comprou, a gente vai oferecer uma boa experiência para ele e vai trazer ele para comprar direto com a gente. E aí sim a gente consegue aumentar o faturamento da loja em si. Por quê? O problema do marketplace não é nem a taxa de comissão que eu preciso pagar para o marketplace. É a concorrência de preço. Então, no marketplace, muitas das vezes a concorrência é muito desleal. É uma indústria que está vendendo junto com o varejo e que o varejo compra dessa indústria, mas ela está vendendo lá o preço que ela vende para o varejo. Nesse caso, eu preciso diminuir muito a minha margem. E eu vou ser bem sincera com você, a minha margem, principalmente no Mercado Livre, é baixa. Sim. Eu nem ganho direito com os produtos, mas eu ganho o que é um cliente. É uma forma de se fazer conhecida, né? É isso. Nos outros marketplaces que a gente trabalha, de material de construção, madeira, Magalu, enfim, a nossa margem acaba sendo maior, porque esses marketplaces em particular, eles favorecem pro teu crescimento. Então, eles cobram uma comissão menor, dependendo de campanhas, descontos que você der, a comissão deles diminui ainda mais. No Mercado Livre já não é assim. Então, outros marketplaces hoje se tornam mais interessantes para o vendedor em relação a aumento de lucro. E aí, eu acabo trazendo todas essas pessoas para o meu e-commerce próprio. Essa é a ideia. E aqui no meu e-commerce próprio, a minha margem é muito boa. E aí, agora se a gente pegar então e falar, se você puder compartilhar, claro, sobre os próximos passos, visão futura pro e-commerce ou para a marca de modo geral, como que você olha para isso? Omnichannel, talvez você já tenha isso instaurado, se você já vem de um mundo digital onde você trabalhava para você e você sabe o quanto os canais estarem integrados faz uma diferença gigante, porque é exatamente o que você falou. Se você está no marketplace, na loja física e no e-commerce próprio, você tem, entre aspas, ou muitas marcas entendem dessa forma, a concorrência entre si em 3 canais diferentes de vendas. Você tem, como gestora de canais, o desafio de fazer cada um desses canais crescerem de forma independente, porque você tem como aplicar ações diferentes e buscar determinados momentos, focar em um canal diferente para fazer ele crescer. O que você enxerga para os próximos passos? Bom, nós temos um longo caminho pela frente, né? O e-commerce, ele tem algo muito interessante que é
eu consegui, de fato, trabalhar com um custo baixo, apesar de ser relativamente grande. Independente se eu faturar 1 milhão ou 500 mil, eu ainda consigo ter um custo baixo operacional. Para nós, a maneira de eu diminuir meu custo operacional é trazer tecnologia. Acho que você comentou isso um pouco atrás comigo, né? Uhum. Como que a gente traz tecnologia? A gente utiliza muito inteligência artificial, a gente utiliza muitas ferramentas de automatização. Então, o Luiz, ele traz uma expertise muito interessante que é, se eu tô demorando para fazer algo, isso tá errado. Eu preciso arranjar uma forma disso ser mais eficaz. Uhum. E aí a gente automatiza. Trabalhamos com ferramentas de CRM linkadas com o WhatsApp. O cliente entrou, já cria um card no Kanban, facilita ali o processo do comercial. Uma proposta de venda para o cliente é feito dentro do meu ERP e através dessa proposta já gera um pedido de venda, já gera nota fiscal, já vai para a expedição. É tudo um processo. Toda essa automatização é necessária para que a gente tenha um e-commerce que fature 1 milhão ao mês, mas com baixo custo. Uhum. Essa é a nossa ideia para o futuro. Então, trabalhar com ferramentas como a Blue Performance que utiliza, né, inteligência artificial ali para não deixar como que fala, resgatar os carrinhos, sabe? Resgatar aquele cliente que saiu do site é importantíssimo. Sim. É melhor, isso a gente conversou até muito com o nosso sócio, né? O nosso sócio, ele não tem uma visão tão tecnológica, então mostrar para ele o quanto que uma ferramenta que a gente paga R$17 no mês, não, é R$700 no mês, é melhor do que um estagiário que a gente pagaria 1.500 e teria que ficar em cima, ensinar, é tão funcional. E eu não quero que vocês pensem que eu vou tirar trabalho dos outros, não é. Sim. A ideia é, de fato, acelerar, tornar mais assertivo e mais otimizado o dia a dia de trabalho. A minha vendedora, por exemplo, uma das minhas vendedoras, ela, no mês de maio e junho, ela estava assim, ansiosa, estressada, porque é muito contato que a gente recebe. Por conta do tráfego bem feito e tudo mais, a gente recebia cerca de 150 contatos no dia, 100 contatos no dia. E era só o WhatsApp Business. Como que eu vou organizar isso dentro do WhatsApp Business? E depois jogar para um CRM um por um? Ela surtava. Eu falando... Óbvio. Pô, eu preciso ajudar ela. Automatizar esse negócio. Você entendeu? Eu preciso ter um funcionário feliz. Isso é clichê. Eu confesso que se eu tenho um funcionário feliz, ele é fiel. Se eu não tenho um funcionário feliz, eu posso pagar milhões de reais para ele. Um momento ele vai embora. Então, principalmente comercial. Comercial tem que estar muito bem. Comercial que tá triste, que tá estressado, não vende tão bem quanto um comercial que tá bem. Então, coloca música, traz cappuccino pra ela, o que ela gosta. Gosta de bolo? Vamos pedir um bolo. Então, eu preciso ter um ambiente bom para que os meus funcionários trabalhem felizes. E que isso transborde, porque a gente trabalha com atendimento. O cliente, ele precisa ter um atendimento feliz, cordial, precisa ser bem servido, porque ele vai querer voltar. E isso acontece. É exatamente o princípio da nossa empresa. Não é? Então, foi quando a gente começou a automatizar tudo. Contratamos uma ferramenta, estamos contratando agora uma ferramenta para automatizar o atendimento nos marketplaces também, que vem com inteligência artificial, para que de fato a gente consiga ter um certo tipo de humanização no entendimento daquele atendimento. Total. Porque senão eu coloco ali um robozinho, coloque sim, não, vai viver disso só. E muitas das vezes o cliente, ele não quer isso. Ele quer sentir que ele está sendo ouvido. Ainda mais para o teu tipo de produto, né? Isso. Seu tipo de produto, ele é personalizado e ele é feito sob demanda pela necessidade que a pessoa tem da contratação do que você entrega. Se ela não minimamente sentir uma humanidade no negócio, você acaba muitas vezes perdendo ao invés de ganhar. Por um lado, você está investindo numa ferramenta que automatizou e te tornou, talvez,
um tempo que você dedicaria para isso, você consegue dedicar para outra coisa, às vezes você pode até acabar perdendo na ponta, porque esse processo agora não é mais talvez tão humano quanto poderia. É isso. E é interessante uma fala que você trouxe, porque ela é uma realidade. A tecnologia, ela ajuda a gente a escalar, né? Eu acho que essa é a grande palavra quando a gente fala sobre o nosso mercado de e-commerce, marketing digital e etc. Acho que se você for em qualquer lugar, a pergunta da vez, e eu acho que a pergunta de todas as vezes, é justamente como eu escalo o meu negócio. Sempre vai ser tecnologia a resposta, porque a tecnologia ela traz pra gente controle, ela traz pra gente metrificação, ela traz pra gente algo mais tátil. Você consegue ajustar essas necessidades de uma maneira maior. E aí entra um outro ponto que você trouxe, que às vezes alguém que pode estar assistindo a gente pode interpretar de forma errada, que é, poxa, mas aí você está tirando o trabalho de pessoas? Não necessariamente, porque se você parar para pensar, isso te potencializa crescer o seu faturamento e que você vai precisar de pessoas. Com certeza. A diferença é menos pessoas operacionais e mais pessoas estratégicas. É isso. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem, porque a gente vê, principalmente no nosso país, e ele é um país muito operacional, a gente não tem a visibilidade normalmente de que a estratégia é muito importante. A gente sai fazendo. Porque você tem que trabalhar, o resultado vai vir com o trabalho, então vamos fazer. As pessoas não criam a visão do outro lado do negócio, que é justamente o como eu escalo, tendo tecnologia e pessoas que pensem. É isso mesmo. Executar, teoricamente, é simples. É cumprir um algoritmo, né? É isso mesmo, cumprir um fluxo. De fato, na nossa empresa, a gente tem trabalhado cada vez mais para ter funcionários pensantes, estratégicos, porque o operacional em si, ele não é nele que eu vou ganhar mais, que eu vou faturar mais, enfim, ele precisa de fato estar bem estruturado, acontecer. Mas automatizar ajuda muito nesse processo de alavancar e aumentar muito o faturamento. Como o nosso foco é esse, a nossa previsibilidade para o próximo ano é faturar 3 milhões. Como que eu vou fazer isso? Na verdade, meu esposo jogou isso na mesa. Eu falei, bom, como que isso vai acontecer? Não sei. Desenhe a estratégia para que aconteça. Exato. E aí a nossa estratégia é automatizar cada vez mais, ramificar os canais de venda. Então, como isso na Central, né? Na Central Esquadrias, que é a nossa loja de esquadria de alumínio e madeira. Mas nós temos também outra loja de multinicho. Então, ambas as lojas, aumentar a ramificação de canais de venda. E na Central em particular, e na verdade nas duas empresas em particular, nós automatizaremos o máximo que der. O máximo que eu conseguir criar uma proposta comercial, um pedido de venda, que eu só preciso colocar um código e sair ali o preço e eu mandar para o cliente, isso agiliza. Hoje, no meu mercado em particular, se você entrar em contato com qualquer loja que venda porta e janela, vai ser um contato que não vai ser rápido. E eu te falo isso porque a gente fez muita pesquisa. Não é rápido, eles demoram para responder, às vezes não respondem, eles não entendem a sua necessidade. Então, se você falar para eles, eu quero uma porta linda, pivotante, que abre assim, tem um pino, que tem um desenho XPTO. Aí eles te mandam, tá bom, é tanto. Beleza, mas para que você quer essa porta? Aonde você vai usar ela? É num prédio? É um apartamento? É uma casa? Então, entender bem a necessidade do cliente é importante para a gente entregar mais. Só que eu só consigo fazer isso se eu tenho uma equipe estratégica e eu consigo automatizar tudo que é operacional. Porque aí eles conseguem focar em tudo que é estratégico para segurar aquele cliente, vender mais vezes. Dizem, muitas pessoas falam, nossa, mas o teu nicho, ele não é um nicho que tem recorrência. Quando eu comecei nele, eu também acreditava isso. Hoje ele é um nicho que tem recorrência, porque eu trabalho para público B2B e B2C. No público B2B, eu tenho recorrência todo mês. Atendendo bem, rápido, entregando bonitinho, orientando quanto à instalação, mandando um pós-venda bem bonito.
eles voltam a comprar no mês que vem, e no outro e no outro. No público B2C, acontece muita indicação. Pode ser que aquela pessoa ela nem compre de novo, ou ela fale, eu vou comprar a janela agora, 2 janelas agora, e daqui uns 2 meses eu vou comprar as 2 portas, porque eu vou mudar, eu vou melhorando aos poucos. Beleza, ela volta, tem uma recorrência, mas ela mais indica. Fui naquela loja, fui muito bem atendido, o produto é de qualidade, então vai lá comprar. Eu consigo trabalhar a recorrência tanto em indicação, quanto no público B2B comprando de novo. Então, aquilo que eu acreditava quando eu entrei nesse nicho não é verdade. Porque sempre tem obra acontecendo. O que mais acontece é reforma e prédio se construindo, casa se construindo, interior, baixada tem muita construção. E aí a gente entendeu o quê? Hoje, a nossa dor é compra. Então, eu, dentro do meu relacionamento, eu me relaciono com os meus fornecedores, porque eles produzem especificamente para mim, mas eu preciso de mais preço, principalmente para Black Friday, que tá aí. E eu acredito que você, não sei se você já viu, já que você trabalha, né, com marketing, mas eu acredito que a nossa loja vai ser uma das poucas lojas que vai fazer uma live shop na Black Friday de portas e janelas. Legal. Como que você vai fazer isso? Eu sei que vai dar certo. Eu sei que a gente tem uma equipe muito, muito boa, uma agência muito boa que vai nos ajudar para isso. Mas, de fato, a ideia é ter um bom relacionamento com os fornecedores, para eles melhorarem o nosso preço de custo hoje. Mas, futuramente, a gente vai precisar mudar de plataforma. A minha plataforma hoje que eu utilizo do site próprio é uma plataforma limitada. Eu não consigo ter uma boa experiência nela, criar uma boa experiência nela para o público CNPJ. Então, se eu não tenho essa minha plataforma não entrega isso para mim, eu vou precisar trocar isso, eu já sei. Eu já sei que no próximo ano eu vou precisar estar produzindo. Como que eu vou fazer isso? Aí a gente criou uma estratégia de como no início do ano nós estarmos produzindo as nossas próprias portas. A gente vai começar produzindo todas as linhas, todos os produtos? Não. Mas a gente vai utilizar os produtos curva A para produzir, para que esses produtos a gente venda eles a um preço bem baixinho e que eles sejam ganchos para que as pessoas venham através dele e comprem vários outros produtos. Que é onde eu vou cobrar um pouco mais, porque eu tenho fornecedores, eu pago para os fornecedores por aquele produto. A nossa margem em si hoje, ela varia de 20% a 30%. Já é extraordinário para o mercado de e-commerce. Mas a gente só consegue isso também por conta de negociação com o fornecedor. Com certeza. E às vezes a gente perde margem, dando desconto, enfim. Mas a ideia do crescimento dos nossos negócios é esse. Automatização, pouca mão de obra, pouco custo. Pelo menos durante o próximo ano a gente não espera expandir muito a mão de obra por conta das automatizações, né, que a gente tem trago aí para baixo do guarda-chuva, para que no próximo ano a gente consiga estar faturando os 3 milhões, ter uma boa margem, estar produzindo também e expandir tanto o local físico quanto os canais de venda online. Dessa maneira a gente consegue. Sensacional. É muito legal de ver porque vocês já têm todo o desenho do negócio, né? Por mais que, obviamente, os detalhes, cada dia que vocês sentarem, vai mudar, porque a gente vai seguir por esse caminho, vai ver o ROI que isso está trazendo, vamos avaliar, vamos seguir por outro, mas vocês já têm a estratégia macro desenhada na cabeça de vocês. Isso é muito legal mesmo. E parabéns, inclusive, a você, ao seu esposo, ao sócio de vocês, por todo esse empenho que vocês estão colocando e fazendo o negócio crescer, que com 100% de foco, vamos dizer assim, não tem tanto tempo, né? Vamos dizer que vocês estão no primeiro ano de vocês 100% focados no negócio, mas a maturidade de negócio que vocês têm já olhando para o digital, para o 360 que o nosso mercado tem a oferecer, dá para perceber que você já vem com bastante bagagem disso. Então é super legal, muito legal mesmo.
Sim. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Bom, na verdade, o que me surpreendeu é que eu não acreditava que a gente ia conseguir falar sobre tantas vertentes. Então, não tem. Mas uma coisa que eu ia até comentar agora Por favor. a respeito disso é que é importantíssimo, né, a gente ter esse foco e a gente conseguir colocar energia no que faça sentido para nós. Muitas das vezes a gente começa a empreender achando que, poxa, deu errado. Eu ouvi isso tanto do meu esposo, por que tá dando errado? Por que tudo que eu tô fazendo, por que o escritório não tá dando certo? Na verdade, foi necessário, né? Olha que louco, né? Deu certo. Aí você me pergunta assim, por que deu certo? Como assim? Porque vocês abriram mão, parou, não é mais nutricionista, fechou o escritório, vendeu a parte do escritório. Era para ser assim. Uhum. Deu certo para que hoje a gente chegasse com uma bagagem e fizesse com que esse negócio, né, que é o comércio hoje que a gente tem, realmente prosperasse. Exato. Alavancasse. Então, graças a Deus, foi necessário tudo isso pra gente chegar aqui. Não é fácil, empreender não é fácil, Sim. mas exige muita resiliência e muita persistência. Pedir o direcionamento de Deus tem que ser constante. E você ter a mentalidade de isso, acho que foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. De quem está assistindo a gente poder perceber que às vezes essas pessoas se encontram em um momento o qual elas estão com determinada segurança, ou talvez atingiram aquilo que queriam atingir, mas que sempre é possível dar um ressignificado às coisas. Então, acho que o que mais dá para aprender com você e com a história que você trouxe é que, independente de onde você esteja, se você sente dentro de você que não está 100% satisfeito, seja capaz de dar o salto de fé. Seja capaz de analisar a sua vida como um todo e, se precisar se jogar para uma coisa nova, se jogue. Porque senão você vai não tomar essa ação pensando na sua zona de conforto, mas será que quando você tiver idoso, olhando a história da sua vida, você vai se tornar uma pessoa satisfeita? Não necessariamente. Acredito, inclusive, que não. Porque nos momentos que você teve a orientação para dar o salto de fé, você não fez, buscando conforto. E nem tudo na vida é sobre conforto. Acho que poucas coisas ou poucas pessoas que alcançam aquilo que está guardado para elas por Deus, vêm por meio do conforto. É isso mesmo. Uma última coisa que eu quero te pedir, e isso é o que eu sempre peço a todo mundo, para que você deixe um conselho para quem está assistindo a gente, que pode ser um livro que você leu, um filme que você assistiu, algo que você viveu, mas que você considera como sendo um fator extremamente importante. Ok. Eu vou indicar um livro que foi uma virada de chave muito grande para mim. Acredito que muitos que estão assistindo esse episódio se sentem nessa posição. Eu tinha uma posição de querer agradar muito as pessoas, de querer mostrar um potencial, de querer mostrar que eu consegui, já que eu ouvi quando eu era criança que eu era uma coitada, que eu tinha, né, sido adotada por outra família, tadinha dela. Então, eu tinha muito essa questão de agradar as pessoas e de mostrar algo. Quando eu parei de fazer isso, foi quando eu comecei a perceber que isso não estava me ajudando, estava mais atrapalhando. Eu estava ficando doente, eu não estava conseguindo prosperar na minha vida profissional. E aí eu li um livro que se chama A Necessidade de Não Agradar. Quando eu li, ele deu uma virada de chave tão grande para mim que eu tinha o prazer de ser egocêntrica. E isso, essa palavra é forte, mas ela não é ruim se ela tem equilíbrio. Eu pensava, é bom para mim
E eu vou falar isso até mesmo para mães, para o público em geral, mas eu percebi isso quando eu fui mãe. Quando eu fui mãe, a mãe tem muito essa questão de cuidar primeiro e depois cuidar dela. Fazer primeiro para os outros. E esse livro me ajudou a fazer o contrário. Eu preciso estar bem para que eu consiga ajudar os outros. Quando eu comecei a entender isso, eu estava bem para o meu esposo, quando ele precisou de mim, quando a empresa precisou de mim, hoje, quando a empresa precisa de mim. Em todos os momentos que meu filho precisava de mim, eu estava bem para ele. Mas já aconteceu vezes de eu não estar, porque eu não estava cuidando de mim. Então, se priorizar primeiro, para depois cuidar dos outros, é muito importante. E isso vai ajudar a ter um direcionamento do que é bom para você, não para o outro. Então, o fato de eu ter trabalhado como nutricionista por tantos anos da minha vida foi porque eu queria preencher uma necessidade do meu pai, não a minha. Foi importante para quem eu sou hoje, mas foi quando eu falei, quer saber, eu vou ser a rebelde, sabe? Eu vou realmente viver o que eu nasci para viver. E aí o que é? Aí é só você e Deus. Só um direcionamento do que você nasceu para fazer na Terra. Então, este livro em particular me ajudou muito a ter um direcionamento do que eu estava fazendo que não era bom para mim e do que eu precisava fazer. Uhum. A primeira mudança foi essa. Focar em mim. E meu esposo, às vezes, eu falava, nossa, como é bom dizer não. Não quero. Ai, por que não? Eu só não quero. Não faz bem pra mim. Não quero fazer isso. Não quero continuar. Eu quero esse caminho aqui, que esse caminho vai fazer bem. Pra onde eu quero chegar. Uhum. Isso é importantíssimo. Eu vejo hoje, né, ao nosso redor, essa necessidade, esse apego. E é importante equilibrar, né, o racional do emocional para que isso não aconteça, para que isso não se perpetue, na verdade. Que Na o problema verdade, é eu esse. acredito que seja as pessoas fazem isso porque elas buscam aprovação a todo momento e não necessariamente isso precisa acontecer, né? Se você consegue perceber que não é sobre agradar e que na verdade você está dependente emocional dessa sensação de aprovação o tempo inteiro, dificilmente você se torna protagonista da própria história. Você vai estar sempre buscando objetividade nos outros e não naquilo que você está aqui para fazer de fato. É isso mesmo. Então, de fato, eu acho que o principal conselho que eu daria hoje para qualquer um que está assistindo hoje é buscar a tua essência, ser você mesmo, entender o que é bom para ti, o que faz sentido e focar e ter persistência e resiliência naquilo. Eu passei por anos da minha vida sendo insegura, não conseguindo ter confiança diante do que eu fazia. Até mesmo os pacientes falavam, nossa, você salvou minha vida, você é muito bom, mas mesmo assim eu não sentia isso em mim. Eu era uma menina ainda que estava presa a códigos que colocaram em mim, de que eu não era boa o suficiente. Então, quando eu me desprendi, eu acho que isso é muito louco, porque quando eu me desprendi da nutrição, que foi uma profissão que eu escolhi para agradar outra pessoa, foi quando eu meti o foda-se. Falei, não, agora eu vou ser eu mesma. Fiz transição, eu tinha cabelo liso, aí fui pro cabelo cacheado e falei, cara, eu preciso me libertar. Eu preciso focar no que é bom pra minha família, porque nós somos um só, então o que é bom pra eles é bom pra mim, pra todo mundo. E o que tá fora não me importa mais. O que as pessoas falam não me importa mais. Eu preciso focar no que é bom aqui. O que é bom pra mim, o que faz a gente feliz. Então, ter buscar, né, esse autoconhecimento, eu acho que essa é a palavra, e esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional é importantíssimo para você chegar a qualquer lugar, seja empreender, seja ter um negócio físico, um negócio online, seja ser prestador de serviço, ou seja trabalhar para outras pessoas.
tá tudo bem, porque existe pessoas para tudo. Sim. Existe quem nasceu para governar e quem nasceu para ser governado, e tá tudo bem. As pessoas são felizes do jeito que elas nasceram para ser. Ela só tem que ser capaz de enxergar os próprios propósitos dentro daquilo que ela tem para cumprir. É isso. Sil, eu quero muito agradecer toda a conversa que a gente teve, a sua história linda de vida, de empreendedorismo, de intraempreendedorismo, de evolução, que eu acho que tudo que você entregou pra gente foi muito além do que eu imaginava que a gente teria de conversa, e que eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente, se assistiu até o final, vai ter aprendido muita coisa, como eu também aprendi. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me dá prazer em fazer, que é justamente conversar com pessoas e aprender por meio dessas conversas que eu tenho. Não é somente entrevistar, vamos dizer assim, eu acabo aprendendo muita coisa também. E aí, para deixar a sua passagem memorada, eu quero te dar uma lembrança. Muito obrigada. Gente, eu não trouxe nada. Mas não precisava. O que, na verdade, você trouxe muito, que é a sua história. Ai, é verdade. Gente, que lindo, que lindo, que lindo. Que presente. Isso daqui é tentador, viu? Lá na loja. Você tá na meta lá de não comer doce por um mês ou não? 30 dias sem doce. Bom, não colaborei nesse estágio, mas dá pra ser guardado pra quando atingir a meta, você tem aí um retorno. Ai, muito obrigada, Imagina, Gabriel. eu que agradeço. Amei. Vou guardar com muito carinho, tomar muitos cafés nela. Fico feliz. Fazer muito story. E de verdade, obrigado mesmo por tudo que você entregou. Foi uma conversa bem forte. Eu gostei bastante com o que a gente produziu aqui. E assim como eu, tenho certeza que se você ficou até o final, você aprendeu muita coisa também. Que bom, também superou as minhas expectativas. Não imaginava que seria tão profunda. Fico feliz. Deixo aqui minha gratidão a vocês, né, ao espaço que vocês me deram aqui para poder contar um pouquinho sobre esse caminhar, né, até chegar até aqui. E agradeço a quem está assistindo, agradeço vocês todos aqui também. Enfim, muito obrigada. A gente que agradece. Bom, pessoal, então, encerrando o episódio de hoje, o disclaimer final, assim como o inicial, vocês sabem que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se vocês têm essa vontade de produzir conteúdos, conhecer histórias maravilhosas, criar autoridade, aqui é para tudo isso. E a gente consegue te ajudar a tirar essa ideia do papel sem você precisar se preocupar lá com tanta coisa, porque essa é a nossa expertise em ajudar vocês a concretizar isso. Então, o contato com o QR Code na tela e na descrição do vídeo, procura a gente e bora fazer acontecer. Então, obrigado, Sil, obrigado, Pedrão, e ficamos nessa. Obrigada, gente.